Caros amigos do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Atílio Faur, eu falo aqui em nome da Associação dos Devotos do Sagrado Coração de Jesus, que convida você a participar de uma missão de evangelizar o Brasil através do Sagrado Coração de Jesus. Como é que você pode fazer isso? Você pode participar simplesmente com seu like, com compartilhar, com inscrever-se no vídeo, e isso já vai ser beneficiado com orações de todos os voluntários, todos aqueles que compartilham o vídeo ou que se inscrevem no canal já recebem imediatamente 50 terços diários dos voluntários. Veja que benefício simples por um clique, é muito pouco e você recebe muito. Essa campanha, ela quer levar a todos os lares a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Nós queremos que o Sagrado Coração de Jesus entre nas casas através dessas dupla foto, dupla estampa, onde aparece o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Se você ainda não tem em sua casa, você pode pedir pelo 0800 608 6247. É gratuito. A chamada também é gratuita. E por que nós fazemos isso gratuitamente? Porque é possível com a ajuda daqueles que são do grupo de famílias do Sagrado Coração de Jesus. Se você não participa desse grupo, pergunte à atendente se você não pode participar também. Você recebe dezenas de benefícios e muitas missas. Bom, o tema é a guerra espiritual. Todo mundo sabe o que é guerra espiritual. A guerra espiritual é aquela guerra que, digamos, disputar entre o demônio e Deus a sua alma, a minha alma, a alma de todos. Ou nossa alma pode ir para o inferno e é tristeza eterna, ou pode ir para o céu e é felicidade eterna. O demônio está continuamente fazendo isso, querendo que a gente caia no pecado e morra no pecado, e com isso vá para o inferno com ele. Então, nessa guerra espiritual, eu encontrei aqui um artigo de um padre exorcista a quem eu já me referi recentemente num outro vídeo, que chama-se John Esseff. Aqui está aparecendo a fotografia dele. Ele é um sacerdote que tem hoje 92 anos, 65 anos de sacerdócio, e ele dedicou a vida dele ao apostolado do Sagrado Coração de Jesus e ao exorcismo. Ele fundou uma associação que chama-se Centro Leão XIII para formar exorcistas. E até há pouco ainda ele está com saúde, ele faz reuniões para formar padres exorcistas. Ele recebeu uma grande graça, ele conta na vida dele, e foi daí que ele decidiu ser apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. E ele escreveu um livro que tem um capítulo sobre a guerra espiritual. E ele tem 2 conselhos para as famílias e para os devotos do Sagrado Coração de Jesus. E aqui eu quero pôr um problema. O problema é o seguinte, ele mesmo vai tratar disso, mas eu já vou avançar, que é o seguinte: por que é tão difícil ensinar e educar os filhos hoje? Será que os pais já pararam para pensar nisso? Pensar seriamente, pensar de maneira cristã? O que acontece que é tão difícil educar os filhos? Esse padre exatamente diz isso. Há um fracasso na educação dos filhos, e esse fracasso vem da transmissão da fé. Então ele diz, na transmissão da fé, e aqui é o tema quente, o ponto importante da mensagem dele, ele diz o seguinte: eu quero que as pessoas saibam 2 coisas. Essa entrevista ele deu para a Ciprensa, um site católico com sede no Peru, e diz, tem como título: Exorcista diz que o pecado é muito pior que Satanás. Eu quero que as pessoas saibam 2 coisas. Primeiro, não há nada pior do que o pecado.
Este é o princípio número 1 dele. Não há nada pior do que o pecado. Porque rejeita o amor de Deus e destrói almas. O diabo está no inferno, porque rejeitou a Deus por meio da desobediência. O sofrimento no inferno é a resistência eterna do amor de Deus. Guardemos então esta verdade, este conselho do padre John Esseff. Não há nada pior do que o pecado. Segundo conselho dele, por meio do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus e, portanto, fazemos parte do corpo de Cristo e podemos amar como Cristo nos ama. Aqui tem uma coisa que a doutrina católica ensina, que é o seguinte: todos os homens são criaturas de Deus. Todos, sem exceção, porque saíram das mãos de Deus. A vida é um dom de Deus e saíram das mãos de Deus. Mas aqueles que são batizados são filhos de Deus. Não só criaturas, são filhos. E participam, veja como ele diz aqui, ó, por meio do batismo, agora fica claro, nos tornamos filhos de Deus e fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo aqui é o corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica. A partir do momento que nós somos batizados, nós entramos no corpo místico de Cristo. É um mistério, mas é assim. Então, ele diz, essas duas verdades são importantes e o fracasso das famílias, olha, o fracasso das famílias, generaliza todo o fracasso das famílias, resultou em transmitir essas verdades, resultou que a nossa cultura cristã está abalada e se infiltrou na igreja muitos erros. Quer dizer, a vida cristã está destruída e a igreja está infiltrada. Por quê? Porque não se ensina mais essas duas verdades. Repito, não há nada pior do que o pecado. Segundo, por meio do batismo nos tornamos filhos de Deus. Vamos analisar um pouquinho a profundidade desse conceito. Ele mesmo explica que a partir do momento em que as famílias não passam mais essa verdade do corpo de Cristo, da participação como o batizado, nós somos batizados, cria-se uma ausência de identidade nas crianças. As crianças já não sabem mais qual é a identidade. É como se uma criança não tivesse nome. Imagine uma criança que não tem nome. Então os pais têm que ensinar: você é batizado, você é filho de Deus, você recebeu a graça do batismo, né? Você é membro do corpo de Cristo. E ele diz, com isso as crianças se perdem com o pecado. Não estou surpreso que tenhamos chegado às profundezas das trevas. Olha que palavras impressionantes desse padre exorcista e devoto do Sagrado Coração de Jesus. Ele também apontou, aqui vai ter uma coisa muito surpreendente e muito dura, para homens e mulheres que rejeitam até mesmo o potencial de paternidade e maternidade. Claro, porque se a vida não tem como função, o casamento não tem mais como função dar filhos à igreja, que é a função sobrenatural, espiritual do casamento, há uma rejeição da identidade também cristã na maternidade e na paternidade, que evitam ter filhos e, diz aqui, rejeita o potencial da paternidade e da maternidade. Aqui está a origem do aborto, por exemplo. Qual é a origem do aborto? Que as pessoas não têm mais ideia de que uma criatura que está vindo, que está sendo concebida, ela é uma criatura de Deus e que vai com o batismo ser filho de Deus. E também a pornografia como um golpe mortal para as famílias. Olha o que os sacerdotes dizem.
Quantas vezes a gente gostaria de ouvir sacerdotes dizer isso nos púlpitos? Não existe, muito raro. Então ele pergunta, mas como é que nós saímos dessa quebra da família e dessa quebra da família de Jesus? Curioso aqui a ideia da família de Jesus. Nós temos uma família, cada um tem um nome, tem uma família, de onde vem, mas tem uma família de Jesus. Essa família está sendo quebrada, porque ele diz, quando não existe santidade senão Jesus Cristo. E ele diz, onde começa a renovação? Começa com o sacramento da confissão, onde o Pai derrama seu Espírito em nós para ressuscitar as almas e dar vida à igreja. Quer dizer, a pessoa sai do pecado e entra em estado de graça. Monsenhor Padre Essef explicou, esse Espírito é muito mais poderoso do que qualquer espírito maligno. O Espírito Santo de Pentecostes é o mesmo que vem a nós hoje através da confissão. Olha que ideia bonita. Quando a gente recebe a absolvição do Padre, ego te absolvo, eu te absolvo dos teus pecados, etc. É a voz de Cristo que fala, ele empresta a voz dele para Cristo. É a mesma graça do Espírito Santo de Pentecostes. Quer dizer, a confissão é um Pentecostes. Abram os confessionários e as rupturas, as malformações das famílias podem começar a se curar e se renovar a igreja, diz o Padre Essef. Termina dizendo, devemos também colocar a nossa confiança na Mãe Santíssima, ela pode trazer muita cura por meio de seu Filho Jesus. Eu creio que estes pensamentos são tão maravilhosos, tão edificantes, que nós deveríamos ter isso guardado, não esquecer. Então, duas coisas que estão muito claras aqui. Repito para terminar, guardar bem a ideia. Não há nada pior do que o pecado. Segundo, por meio do batismo nos tornamos filhos de Deus. Então, e termina recomendando que a gente comece a renovação pela confissão. Eu digo, aproveite também e dê um passo a mais, seja generoso, ponha o Sagrado Coração de Jesus no seu coração, no seu lar, diante dos seus filhos, e aproveite esta iniciativa que nós estamos tendo de elevar essas estampas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria em sua casa. Ele vai proteger a sua casa, é uma proteção que não vai faltar. Você pode pôr isto, aqui já está moldurado, eu moldurei. Você recebe sem moldura, você moldura e põe onde você quiser, na parede, no armário, numa prateleira, numa vitrine, onde você puder pôr, que as crianças vejam também. Não é só escondido, que as crianças vejam, próximo do lugar onde a família se reúne. E você pode pedir isso pelo 0800 608 6247. Eu desejo então que essas duas verdades entrem junto com o Sagrado Coração de Jesus na sua casa, e que muito obrigado por ter assistido esse vídeo, por ter compartilhado, por deixar seu comentário também. Põe seu comentário, seu pedido de graças. Você pode pedir também pelo 0800 608 6247, quando você falar com a atendente, pedir que as suas intenções, as suas dificuldades, a graça que você precisa seja também colocada na missa que mandamos celebrar todas as primeiras sextas-feiras do mês, pelo 0800 608 6247. Se você encontrar dificuldade de atendente, é porque nós estamos com congestionamento, há momentos de congestionamento, mas não, seja insistente. Então, que o Sagrado Coração de Jesus entre no seu coração, no coração da sua família, de todos os membros da sua família, e proteja o nosso querido Brasil.